Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução parte 2. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo teria a pretensão fundada de possuir só para si a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestando a um único homem, nada lhe garantiria a origem, porque seria preciso crer sobre a palavra de quem dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo uma perfeita sinceridade da sua parte, quando muito poderia convencer as pessoas do seu meio, poderia ter seus seguidores, mas não chegaria jamais a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica e, por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um ponto a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. O homem pode ser enganado, pode enganar a si mesmo, mas isso não ocorreria quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecerem as massas. Podem-se queimar os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não seria, por isso, menos inesgotável, pelo fato mesmo de que ela não está na terra, mas surge de toda parte, e cada um a pode aurir. Na falta dos homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos que alcançam todo o mundo e que ninguém pode atingir. São, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem a propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiuns que eles suscitam de todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete a qualquer classe que pertencesse teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda a parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Esta universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo e é também a causa da sua propagação tão rápida, ao passo que a voz de um único homem, mesmo com o socorro da imprensa, empregaria séculos antes de chegar ao ouvido de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem da qual não gozou nenhuma das doutrinas que surgiram até hoje. Se, pois, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revoluções morais,
nem as comoções físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo aí encontra uma garantia poderosa contra os cismas que poderiam suscitar, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são, seguramente, um escolho, mas que levam em si o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe em suas capacidades, estão longe de, individualmente, estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrarem certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens, que há entre eles, como entre estes últimos, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, e sistemáticos, que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada, aqueles que estão completamente desmaterializados, são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres, mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com respeitável nome, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmo uma confiança absoluta? Eles tomam o conselho de maior número, e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito ao ensinamento dos espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância do ensinamento dos espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários espíritos sobre um ponto duvidoso. É bem evidente que, se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiuns de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia única seria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se prendem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que,
Quando um princípio novo deve receber sua solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, alhures, como já se tem disso vários exemplos. Foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explica os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém crede tal coisa, porque nos vou lá dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje e é igualmente a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade. Tomadas isoladamente para nós seriam sem valor. Só a coincidência lhes dá gravidade depois, quando é chegado o momento de liberá-las à luz da publicidade. Cada um, então, lembra-se de ter recebido instruções no momento sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abstermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procurar-se-á o critério da verdade. É o que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns. Foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que ele contém. Se de todas as partes os Espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio.
ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim o será com todas as ideias emanadas dos espíritos ou de homens que não puderem suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Suponhamos, pois, que alegrasse a certos espíritos ditar sobre um título qualquer um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, numa intenção hostil e com o objetivo de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se não desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, à distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, partidas do espaço, vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família os atacam vivamente? A experiência sob esses aspectos já não confirmou a teoria? Em que se tornaram todas essas publicações que deviam supostamente aniquilar o espiritismo? Qual aquela que apenas lhe deve a marcha? Até hoje não se tinham encarado a questão sob este ponto de vista, um dos mais graves, sem contradita. Cada um contou consigo mesmo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que as seitas poderiam infligir ao espiritismo, porque gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade do seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital, é que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas, poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não elucidados não seriam lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter, na sua publicação, a maior prudência, e no caso em que se acreditasse dever publicá-las, importaria não as apresentação, senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação. É essa confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos.
Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque, então, os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso, mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário alhures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-las senão sob seu ponto de vista e aconselham esperar sua confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade, e é útil que eles ocorram no princípio para que as ideias falsas sejam mais prontamente desgastadas. Os espíritos que nisso concebem alguns temores devem estar, pois, tranquilizados. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não é a opinião de um homem que se deverá aliar, mas a voz unânime dos espíritos. Não é um homem, não mais nós que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é, tampouco, um espírito vindo se impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita. Sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, pois isso não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso Areópago, que não conhece nem os conciliábulos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, mesmo que a gota d'água que se confunde no oceano, menos que a voz da criança, abafada pela tempestade. A opinião universal eis, pois, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, e está aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora,
Este século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que o sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daquele dos dois sistemas que dominará. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos ajudar a doutrina espírita a se multiplicar nas informações, permitindo que nossos irmãos possam se instruir acerca do assunto. Que Deus abençoe a você.